Já acho que a gente pode começar. Boa tarde a todos, eu sou a Fernanda Harumi, aluna da Engenharia Civil da USP. Estamos iniciando nosso último dia de programação da 19ª Semana de Engenharia Civil da Escola de Engenharia de São Carlos. Antes de tudo, vamos a alguns avisos. Por favor, a gente pede para que vocês mantenham seus microfones e câmeras desligados. E as perguntas feitas ao palestrante serão por meio do chat do Meet. E lembramos que o link para o formulário de feedback será disponibilizado logo após o término do workshop, pelo chat do Meet também. Aí, por favor, vocês fiquem atentos também. Tendo em vista a crise de saúde no mundo, que o mundo vive atualmente por conta da Covid-19, a SEC entende a importância de abordar assuntos como saúde e equilíbrio emocional não apenas para os graduandos da engenharia civil, mas também para aqueles já formados. Levando em consideração ainda a importância da campanha de Setembro Amarelo, convidamos o professor e psicólogo Flávio Campos para discutir esse importante tema. Vamos falar sobre o Flávio também. Ele é formado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão de negócios, psicanálise e com especialização em psicologia analítica pela Unicamp, entre outras formações na área de humanas. Por conta dessa formação acadêmica, ele possui bastante experiência em algumas áreas, como ciências de desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental, treinamento e desenvolvimento, dentre outras áreas pertencentes ao campo de administração de empresas, conferindo-lhe a capacidade de apresentar o assunto de forma interessante e íntegra. Agora a gente passa a palavra para o Flávio. Boa tarde, mais uma vez. Primeiramente, muito obrigado, pelo convite. E eu me coloco aqui à disposição. Vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem, podem me interromper, tá bom? Se por acaso eu estiver indo num caminho que também não esteja de acordo aí, vocês, por favor, vão me avisar, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei algumas coisas para que a gente possa iniciar a nossa conversa. O tema proposto é o bem-estar na engenharia civil, o equilíbrio emocional da profissão. Uma das questões principais que eu andei dando uma pesquisada, até quando eu fui fazer administração de empresas, eu também tinha a possibilidade de fazer engenharia, mas na época eu queria fazer engenharia de produção, porque eu trabalhava na área eu era operador de máquinas, então eu trabalhava na área de produção. E o que mais se depara hoje em dia é a questão de exatas, da matemática. Muitas pessoas, elas têm uma certa dificuldade, o curso, eu cheguei a fazer engenharia há 6 meses, depois eu mudei de cidade, precisei trocar, então a questão das exatas, a questão de vestibular, para as pessoas passarem, o CREA depois, então muitas pessoas acabam ficando extremamente preocupadas, e uma das melhores formas que eu queria trazer aqui para vocês, nesse termo da questão da educação, do aprendizado, é a importância do sono. Muitas pessoas, inclusive, conversam comigo, o que eu posso fazer, porque eu estudo, aí entra vocês, está a prova, chegando no final de ano, e eu estudo, parece que na hora dá um branco. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso, eu passei inúmeras vezes. Esse branco se dá pela questão de que nós procuramos sempre acertar, não é que eu tenho que errar, não é isso. Mas essa preocupação que eu tenho, insistentemente, eu tenho que tirar nota, eu tenho que passar, isso gera uma perfeição, sem a gente perceber, do nosso ego. O sono, o que ele faz? O sono, ele trabalha o equilíbrio durante a noite dos nossos neurotransmissores, principalmente aqui na parte do córtex pré-frontal, porque é aqui que dá o raciocínio, é aqui que eu tenho toda a parte
de consciência do meu aprendizado. E eu sei que muitas vezes, faculdade, eu fiz também 2 faculdades, às vezes a gente vai estudar à noite, a gente vira a madrugada fazendo trabalhos. O que acontece é assim, logo depois, com o mínimo possível de sono, podem perceber, eu fico irritado, qualquer coisinha já me perturba, a memória que fica no cérebro, na parte do cérebro límbico, no hipocampo, ela é afetada, tá? Então, percebam que quando vocês forem fazer uma prova, quando vocês forem fazer os testes de vocês por aí, o sono é extremamente importante. Uma noite de sono antes de uma entrevista, uma boa noite de sono, né? Antes de uma entrevista, uma boa noite de sono antes de uma prova, isso faz com que você fique mais equilibrado emocionalmente. Isso é extremamente importante para que vocês saibam, tá? Coloquem isso para tudo na vida de vocês. O mercado de trabalho, um outro tema que eu coloquei aqui para poder passar, é a questão de uma certa instabilidade profissional, não só a área da engenharia, mas também como todas as outras profissões. Esse próprio momento da pandemia, aconteceram muitas coisas, né? O desemprego aumentou, pessoas ficaram com muito receio de utilizar o dinheiro que estava guardado, pararam obras. Então, nesse quesito, é importante que eu esteja bem e equilibrado. Então, aqui também eu quero trazer para vocês algo que é extremamente importante, como muito bem mencionado aí a questão do Setembro Amarelo, né? O que acontece muito com esse desânimo, o Setembro Amarelo que traz a questão do suicídio, né? O suicídio nada mais é do que eu chegar no fundo do poço de uma depressão. Já eu falo alguns pontos aí que a gente pode perceber em nós e nos nossos colegas, né? Então, o que acontece? Eu me frustro muito. A depressão, ela está ligada, o desânimo está ligado a eu ter um excesso de frustração. Nada acontece do jeito que eu quero, né? Aquilo só dá errado para mim. Então, quando eu começo a ter essas frustrações, eu começo a ter um desânimo, eu começo a ter uma tristeza. Então, qual é a diferença da tristeza e da depressão? A tristeza, ela é extremamente necessária na vida do ser humano. Nossa, mas eu não quero ter tristeza. Lamento, mas vocês vão ter momentos tristes e ainda bem. Por quê? A tristeza é algo que faz com que eu dê um passinho para trás, que eu reflita sobre uma situação que aconteceu, da minha atitude frente a uma situação, a alguma pessoa, de algo de outras pessoas falam comigo, por que a gente tem que aprender a perguntar as coisas para nós, não é o porquê que ele fez aquilo comigo, por que ela fez aquilo comigo, e sim, por que eu reagi desta forma com a atitude daquela outra pessoa. Porque o que está na outra pessoa não cabe na nossa mão. O que está no professor, o que está no seu chefe, o que está nos funcionários futuros, não está na nossa mão. O que está é o equilíbrio emocional de como eu lido com aquelas situações. E para lidar melhor com as situações, eu preciso estar mais equilibrado também fisiologicamente. Tá? Não é só uma questão de cuidar do nosso emocional. Eu também preciso cuidar do meu físico. Né? Se o meu físico não estiver bem, vai afetar a minha forma, vai afetar com certeza a minha forma de interagir e de receber as informações. Vocês podem perceber que deve ter muitos de vocês aí que querem explicar alguma coisa para alguém
e tentam explicar e aquela pessoa não entende, aí eu vou explicando mais um pouco e não entende. A questão não é no quanto eu estou conseguindo passar a informação, e sim como que esta pessoa ela está recebendo essa informação. Então, você vai ter situações que quanto mais você tentar explicar, pior fica. Né? Já ouviram falar isso aí, né? Para que fica melhor assim. A gente não sabe se as outras pessoas estão bem, não sabe se tem alguém da família, não sabe se é uma questão financeira, não sabe se é uma questão de doença. Então, nós não sabemos de nada disso. Então, o momento que a outra pessoa está passando é extremamente importante na recepção da informação. Um dia que a gente não está bem, alguém vai estudar, vai assistir uma aula um dia que vocês não estão bem, alguém da família não estava legal, a absorção é muito diferente, né? Nós acabamos por mudar a nossa forma de pensar, tá? Nós interpretamos de uma forma diferente. E isso tem tudo a ver também com as características e os perfis de temperamentos das pessoas. Eu adoraria escutar o que vocês vão escutar aí agora, quando eu tinha a idade de vocês. Fui aprender isso depois de velho e de barba branca. Na verdade, dentro da psicologia analítica junguiana, até se vocês tiverem aí um papel, uma caneta, vão procurar e estudem, né? Porque um dos pontos importantes na profissão de vocês é a questão do relacionamento interpessoal, com colegas e principalmente com clientes, tá? As pessoas pensam diferente, sim, e isso não quer dizer que ela está pensando errado. Por exemplo, na turma de vocês, na faculdade, em casa, na vida social, tem pessoas que são extremamente quietas. Se ela é uma pessoa predominantemente introvertida, ela com certeza ela vai ser quieta, sim. Ela não vai ser uma pessoa que ela tem o quê? Que ela tem a espontaneidade que muitos outros têm. Né? Agora, uma pessoa que já é mais extrovertida, predominantemente, você pede para ela se acalmar, ficar um pouco quieta, ela já tem dificuldades. Tá? Então, olha que importante que é a questão de nós entendermos as pessoas. Às vezes vocês vão se deparar com clientes que vocês falam assim, viu, mas fala, por que você não falou para mim na hora da obra, do desenho, do projeto? Né? A pessoa fala, eu não sei e tal. Então, assim, como que eu estou bem para conseguir interpretar, para conseguir entender aquela pessoa? Hoje, ainda mais do que nunca, está sendo extremamente necessário nós compreendermos os comportamentos humanos. Não só o meu, mas também o dos outros, tá? Não para julgá-los, mas para identificar e trabalhar em nós como que nós vamos abordar aquela pessoa. Então, você querer uma pessoa introvertida, você falar, já começa o julgamento. Olha as frustrações. Você só fica quieto, você não quer sair, você não se diverte. Lógico que se for uma pessoa que está extremamente tímida, extremamente introvertida, essa pessoa, dependendo da situação, ela pode sim estar dentro de uma patologia, ela pode estar doente, né? Agora, uma pessoa que ela sai, se diverte, se comunica, mas ela é mais na dela, isso é um temperamento, é um comportamento da pessoa. A gente não deve julgar. Nós vivemos num continente aqui, num país, onde é samba, é futebol, e tudo é isso aí. Agora, essas pessoas que são mais quietas, elas são muito julgadas na nossa cultura. E isso é errado, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito extrovertida em países muito frios da Europa, elas já vão ser consideradas diferentes. Então, nós precisamos aprender a respeitar as limitações das pessoas. E é extremamente importante que a gente entenda isso. Se você é uma pessoa que você agora é um pouco mais quieto,
de repente você pega um cliente que é extremamente extrovertido e fala e tal, ele vai querer muitas coisas de você e você talvez você vai se julgar, poxa, por que eu não sou assim? Poxa, por que eu não sou igual ao fulano? Por que eu não fiz isso? É aí que começa a frustração. Nós queremos ser uma pessoa que nós não somos. Eu preciso aprender a me respeitar, entender que, poxa, eu não gosto disso, não é legal, eu não quero fazer isso, né? Não é do meu perfil, não é da minha criação, não é da minha cultura, né? Não faça. Veja a importância de você entender o quanto que aquilo realmente é importante ou não, tá? Isso é extremamente importante nós percebermos. Fora isso, se eu sou um pouco mais quieto, poxa, eu sou um pouco mais quieto. Uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, né, predominantemente. Porém, eu amo tanto o que eu faço, eu gosto tanto do que eu faço, que hoje, um pouquinho antes de começar aqui, eu estava com frio na barriga, né? Mas depois que começa, a gente se solta. Por quê? Porque isso é meu, né? Agora, sem que seja trabalho, se eu vou num lugar, alguma coisa, eu sou uma pessoa quieta, né? Tem até pessoas que viram e falam assim, nossa, mas você é quieto, mas você fala tanto quando você está fazendo palestra, dando aula. Sim, é que lá eu aprendi a desenvolver um tipo de comportamento, né? Porque isso que eu faço me satisfaz. Olha a importância de nós fazermos o que nós gostamos. E quando eu começo a querer mudar o meu comportamento para ser alguém que eu acho que aquilo é legal, eu começo a ter frustração, eu começo a ter insegurança, eu começo a ter incapacidade mental de olhar os pontos positivos sobre a minha própria pessoa. E isso leva-nos a uma depressão, e aí eu tento sair daquilo, eu tento mudar meu comportamento para aquilo que não cabe a mim, e cada vez mais eu vou me afundando. E aí chega um momento que a pessoa ela não aguenta mais a dor e ela vai procurar alternativas, no caso, tirar a própria vida para eliminar aquela dor porque ela não é boa o suficiente. E isso é um dos maiores erros que nós podemos ter. Cada um de vocês que está aqui, temos 71, 72 pessoas na sala, cada um de vocês que estão aqui tem uma particularidade. Pergunte para vocês assim, no que eu sou bom? No que eu sou boa? Vocês podem até falar assim, nossa, eu sou bom para encher o saco dos outros. Ótimo, legal. Né? Mas encher o saco em que sentido? No que isso leva? Né? Isso vai chegar aonde? Em que momento? Em que tempo? Né? Então quer dizer que você talvez seja uma pessoa extrovertida, você não deve mudar do seu jeito. Isso também, no mercado de trabalho, quando vocês saírem para o mercado de trabalho e forem fazer entrevistas, sejam autênticos, sejam vocês, tá? Sejam o mais honesto possível. O que eu mais recebo em consultório, quando eu atendo, o que eu mais converso com pessoas que às vezes falam, eu não consigo arrumar um emprego, é que muitas vezes as pessoas elas vão numa entrevista tentando ser alguém que ela não é, fazer algo que ela não faz, compram até roupas diferentes, né, para fazer isso, vão decorar textos, isso tudo, o entrevistador, o psicólogo, ele pega. Então, seja você, seja natural. De repente, você vai lá e quer que seja uma pessoa, e você vai tentar, você é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais introvertida, você gosta mais de fazer seu trabalho ali no seu canto, que ele rende muito mais. Aí, de repente, você vai numa entrevista sendo a melhor pessoa, conversando, batendo papo e tal, e aí você não é selecionado. Por quê? Porque talvez aquela vaga seja para alguém que fosse mais quieto, para alguém que fosse mais introvertido, que fizesse um trabalho mais focado. Então, nós não sabemos o que está lá do outro lado. Então, vá fazer uma entrevista, vá ser você. Isso é extremamente importante também, porque a frustração dentro no início do trabalho, ela tem aumentado muito, porque as pessoas buscam
realmente levar coisas numa entrevista que não são dela, não são características principais dela. E aí ele é contratado. Só que quando começa o trabalho, ele começa a ser cobrado pelaquela atitude que ele teve na entrevista. Mas aquilo ele vai fazer por um certo tempo, né? E são as nossas máscaras. E a gente vai, e logo, logo ela vai cair. Então nós precisamos ser nós. Para isso, eu preciso olhar o que tem de ponto positivo em mim. Ah, Flávio, não tem nada de positivo em mim. Tem, é você que não está sabendo enxergar, e mais, você está se comparando com outras pessoas. Não faça isso. É muito comum eu ouvir, eu tenho vários amigos também que são arquitetos, são engenheiros, e muitas vezes eu ouço eles falarem, nossa, eu queria ter só cliente desse jeito. Não vai ter. Você vai ter do cliente A, o B, o C, o D, até o Z. Então, não compare clientes. Cada um tem a sua particularidade. Nossa, aquele lá é chato, hein? Ele mas ele tem uma particularidade. Né? Querer trabalhar numa empresa ou com clientes que só tenha pessoas legais, vocês não vão conseguir. Então, eu já estou dizendo de verdade. É lindo, é maravilhoso. A profissão de vocês é uma profissão que permite deixar legado, né? É lindo, maravilhoso quando vocês começam a fazer um trabalho e depois você vê ele concluído, concretizado, né? Isso é fantástico, né? É uma obra que vai estar lá, seja qual ela for, tá? Então, é muito bonito. Não é algo que vocês vão fazer agora e amanhã não existe mais. Não, né? É algo que vai permanecer por muito tempo. E muito tempo. Né? Vai ter a sua assinatura ali nos documentos. Então, é algo que fica para uma história. Então, seja você, tenha essa capacidade de enxergar quem é você. Começou a ter um conflito de identidade, que isso é principalmente por causa de redes sociais, né? A gente começa a ter um conflito de identidade, porque rede social é tudo muito lindo, maravilhoso, e a gente acaba querendo entrar, isso é comum, é normal na nossa vida. Então, é extremamente importante que a gente faça essas reflexões, tá? Sobre a nossa vida. Procure um profissional, procure um amigo de confiança. Como que eu posso perceber que eu estou entrando em depressão, ou que tem um amigo meu que está entrando em depressão, que talvez precise de ajuda? O básico, eu digo o seguinte: você está deixando de fazer aquilo que é extremamente importante para você, que você gosta muito? Então, por exemplo, nossa, é que agora na pandemia não está podendo ir no cinema, né? Infelizmente aí. Mas você é uma pessoa que ama ir no cinema, que toda semana estava indo no cinema, a cada 15 dias estava indo no cinema, de repente você começa a chamar uma pessoa, tá, hoje eu não vou legal. Ah, não, eu vou estudar. Ah, não, uma vez ou outra é normal. Adoro tomar sorvete. Aí, vamos lá tomar sorvete? Ah, não tô afim, não. Tem um pote para metade ali no congelador, vou ficar aqui mesmo. Vamos no cinema? Ah, não, vou pegar uma série no Netflix ali. A partir do momento que eu estou deixando de fazer as coisas que me são prazerosas, eu preciso ficar alerta. Tá? Porque o cérebro, inclusive segundo Freud, todos nós vamos em busca ao prazer. Aquilo que é prazeroso para a nossa vida. Seja tomar um sorvete, fazer um exercício físico, estudar, acordar cedo, não importa. Todos nós buscamos aquilo que é prazeroso para nós. Aquilo que é contra o que eu penso, aquilo que é contra, né, é o contrário da forma que eu gosto de agir, aquilo nos irrita. E isso é normal no ser humano. Tá? Então, isso que nos irrita, nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, é natural que a nossa mente vai querer excluir isso, excluir aquele cliente, excluir a empresa, excluir aquele amigo. Isso é um sinal também de depressão.
Tá? Muitas pessoas acham que, de repente, tem um colega meu ou alguém que vira e fala, nossa, olha como que para você é tudo tão lindo, tudo maravilhoso, pessoa sempre otimista, sempre para cima, está sempre fazendo as coisas, não para nunca, tal. Essa pessoa também pode estar em depressão. Né? A depressão não é caracterizada por aquela pessoa que fica na cama. Não, a ansiedade também pode gerar isso. Tá? Então, por isso que é importante a conversa. Conversar com um amigo, né? Vocês chegarem para alguém e falar assim, cara, olha, aquilo lá que eu ouvi que o Flávio falou, você sempre gostava de fazer tudo isso, tal, agora você não está querendo fazer nada, tal, tá tudo bem contigo, tal, chama num canto, não fala isso em grupo. O problema é que nós ficamos falando das pessoas, né, em grupo, nós ficamos conversando com essas pessoas em grupo, e isso é muito ruim, né, porque incomoda, às vezes a pessoa ela não está legal mesmo, e aí a gente fica falando dela. Então, a pessoa que não está legal, evite brincadeiras. Chega num canto, na hora que estiver sozinho, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Já comece a treinar isso aí dentro da universidade. Treinando, conversando entre vocês. Aquilo que incomoda, pergunte para você, por que que isso está me incomodando? O que isso gera de incômodo na minha pessoa? Né? Por que que eu não gosto de lidar com esse tipo de pessoa? E vocês vão perceber que não é com a pessoa em si. Esse é um pontinho que eu faço questão de trazer para vocês. Nós não ficamos irritados ou nós não gostamos de uma determinada pessoa. Nós reagimos negativamente frente a um determinado comportamento. Vamos supor que pessoas autoritárias, você não gosta de pessoas que são autoritárias, aquelas pessoas que sabem tudo, que você nunca sabe nada. Não é o José. Você não gosta do José. A nossa mente não fica bem frente a pessoas com comportamento igual ao do José. Começa a observar essas pessoas que esse comportamento não é legal para você e começa a perceber se não existe comportamentos assim dentro da tua própria família. Porque é ali que começa tudo, na nossa infância. De repente, é algo que eu passei na minha infância, de repente, é algo que eu tive na escola. E vocês vão observar que sempre é o comportamento e não a pessoa. Vocês não vão gostar do Flávio, vocês não vão gostar do que o Flávio faz. Vocês não vão, por exemplo, vocês vão gostar do Flávio, não é do Flávio, é do comportamento que o Flávio tem. E aí outras pessoas que têm um comportamento parecido, vocês também vão se simpatizar. Tá? Então a questão principal não são pessoas, são comportamentos. Uma pessoa que às vezes é insegura, ela é tímida, né? Se a gente julga, a gente vai julgar todas as pessoas desse jeito. Se eu excluo uma, eu vou excluir todas as pessoas. Então, são comportamentos, são temperamentos das pessoas, tá? Então, quem quiser estudar um pouquinho mais isso a fundo, aprender um pouquinho mais sobre isso, chama-se tipos psicológicos do Carl Gustav Jung, ok? Dentro da psicologia analítica junguiana. Tipos psicológicos. Então, nós temos 2 tipos, o introvertido, o extrovertido, né? E 4 funções, pensamento, sentimento, sensação, intuição. Aqui eu não vou ter tempo para falar tudo, mas só de brincadeira, nós estamos aqui falando em 16 tipos de pessoas, de comportamentos. O MBTI, entre outras técnicas estudadas pós a psicologia analítica do Jung, já trazem 32 tipos de perfis psicológicos. Então, como é que eu quero que todo mundo faça aquilo que eu acho que é certo? Não existe isso, né? Nós nos identificamos, sim, mais com aquelas pessoas que têm o mesmo comportamento. Eu não me identifico muito com o Flávio. Eu identifico com o Flávio porque ele tem um comportamento e atitudes e pensamentos parecidos com o meu. Tá? Então, é isso que é extremamente importante nós percebermos. E eu ficar lutando contra isso,
eu vou entrar no momento depressivo, eu vou começar a não gostar de fazer as coisas, e aí isso aí pode me fazer mal cada vez mais. Uma das questões também extremamente importante, né? Responsabilidade social, né? Eu até marquei assim, né? Noção de impacto na questão de vizinhança, de centros urbanos. Hoje em dia, existem defensores para tudo. De repente, tem uma árvore gigantesca, uma árvore centenária que está podre, né? Aqui em Mogi aconteceu, tinha uma praça aqui em Mogi-mirim e uma grande árvore, ela caiu depois de um vento forte, né? Ela estava toda oca por dentro. E um tempo atrás, algumas pessoas quiseram cortar a árvore e não deixaram, né? E aí aconteceu um estrago maior. Quem é daqui de Mogi-mirim sabe do que eu tô falando ali no Jardim Velho. E aí depois tiveram que cortar todas as outras, porque perceberam que realmente não tinha como. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar a situações assim, olha, não pode fazer isso, olha, não pode fazer aquilo. Então, tenham a paciência, olha a questão do sono, olha a questão da alimentação, a proteína é extremamente, a proteína é que ajuda no raciocínio, na paciência, na concentração, na memória, né, que é a vitamina B12. Então, olha só a importância de eu estar bem equilibrado, para ter paciência, falar, poxa, está faltando um item para eu checar, está faltando alguma coisa para eu fazer, deixa eu dar uma olhada. Porque irritado, ansioso, eu vou atropelar um monte de coisa, eu vou ter problemas lá na frente. Então, já comecem aí na universidade agora, começarem a trabalhar para tornar isso um hábito na vida de vocês. Porque senão lá na frente pode ser um pouquinho tarde demais, tá? Então, a importância de vocês entenderem que poderão se deparar frente a muitas situações que serão desagradáveis. Porque hoje em dia, cada vez mais, centros urbanos, a questão de vizinhança em si, né, na área de vocês, pode sim trazer muita dor de cabeça. Mas isso faz parte da profissão que vocês escolheram. Então, por isso é importante vocês entenderem que vão ter dificuldades, sim. Mas a importância maior eu gosto do que eu faço, eu estudei. Muitas pessoas começam a se deparar com dificuldades no início de uma carreira e já começam a parar, começam a encontrar dificuldade, não quero fazer isso, não dá certo, não é assim. Né? Como que você está reagindo com isso? Será que não tem alguma coisa que eu estou deixando passar? Isso é extremamente importante, tá? Então, seguir firme na área de vocês, após a formação, é uma profissão muito recompensadora, é fantástico isso, e o mais importante, as faculdades hoje em dia, elas estão exigindo muito mais. Então, eu preciso entender que eu preciso estar bem para poder estudar, para poder tirar nota, para poder fazer os exames que eu preciso fazer, os trabalhos e tudo mais. O que esse momento de pandemia trouxe para nós? O ser humano, ele é um animal social. Nós não deixamos de ser um animal, porém vivemos em sociedade. Quando você pega um animal que vive em sociedade e você tranca ele, ele começa é comum entrar num processo de tristeza e depressão, tá? O que difere uma depressão de uma pessoa para outra é a capacidade que ela tem de sair rápido daquele estado, ok? Isso também tem muito a ver com a questão genética. Então, esse momento, ficar na frente, na tela do computador, eu sempre lidei também com muitas pessoas, treinamentos, e de repente eu me vejo aqui na frente da tela do computador. No início não é agradável, depois você vai se acostumando. O excesso, só viver disso, você já começa a querer não ter mais vontade de fazer isso. Até um tempo atrás estava uma febre de lives no Instagram, né?
vai ver hoje, uma ou outra, ninguém mais aguenta isso. Tá? Por quê? Porque nós precisamos viver em sociedade. Então, o cuidado com vocês para estarem bem emocionalmente, cuidando da saúde, cuidando do sono, principalmente, eu sempre bato nessa tecla, principalmente na questão de estudantes, tá? E principalmente na questão do convívio com as pessoas. Tá? Se eu não durmo por causa de alguém, no dia seguinte eu vou pegar aquela pessoa no pescoço. Então, não vou nem olhar na cara dela. Então, é extremamente importante que vocês olhem para vocês nesse sentido, tá? Bom, eu estou falando aqui já faz um tempão, eu dei uma pincelada rápida em algumas coisas aí, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. Por favor, eu fico aqui à disposição para a gente conversar mais um pouquinho. Um de cada vez, gente, senão eu não consigo entender nada, tá bom? Ninguém quer comentar? Opa! Como ajudar alguém que está em uma fase depressiva? Ótimo. Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, nós precisamos... tem uma coisa que é interessante. Essa pergunta sua, muito obrigado, me fez eu lembrar de um ponto aqui. Inclusive, eu já até falei numa outra apresentação isso no final de semana. A comunicação é extremamente importante. O que acontece hoje em dia? Vocês já tiveram momentos do qual vocês não estavam legal e vocês queriam conversar ou desabafar. As pessoas hoje em dia, o que elas fazem? Elas vão conversar com as outras e você nem terminou de falar o que você queria, automaticamente a outra pessoa já te interrompe e começa a dar o ponto de vista dela. E já começa muitas vezes te julgar, falar que você não está fazendo certo, isso aconteceu porque você fez aquilo. Isso nós afundamos ainda mais aquela pessoa que está passando por um momento depressivo. O que nós precisamos aprender a fazer, eu não estou falando aqui para vocês que as pessoas são diferentes. Quantas vezes nós deixamos de conversar, quantas vezes nós deixamos de conversar com pessoas porque a gente está tão de saco cheio, tipo, poxa, eu vou falar, a pessoa já vai me fazer isso, já vai falar aquilo, já vai me julgar, já vai dar o palpite, eu não quero ouvir nada. Então, para ajudar uma pessoa que está em estado depressivo, empreste o ouvido para ela. Só isso. Você vai ver que essa pessoa vai começar a pegar confiança em você. E aí, automaticamente, ela vai ouvir você. Uma pessoa, nesse momento, ela não quer ouvir nada. Por quê? Porque ela não consegue falar. Como é que eu vou ouvir se eu não consigo falar? Né? Eu não posso terminar uma frase, eu já estou sendo julgado, tudo que eu faço está errado, olha só a frustração que levou aquela pessoa lá. Aí, de repente, uma pessoa está extremamente sensível, ela começa a falar, você corta ela e fala assim, não, mas não faz isso, não sei o que tem. Olha ela se sentindo pior ainda. Ouça, por mais que você não concorde com o que você está ouvindo, aceite o momento que aquela pessoa está vivendo. No final, você pode até perguntar, você quer ouvir alguma coisa? Você quer que eu fale alguma coisa? Isso é importante, tá bom? Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos lá. Tem algo que a gente possa fazer para amenizar um pouco esse estado desgostante que estamos na pandemia, do isolamento? Computador, tá. Sim. Lembra que eu comentei que o próprio Freud falava que a nossa mente vai em busca do prazer? Nós precisamos ter momento de descanso.
Eu tenho 2 filhas adolescentes e tem momento também que eu viro para minha filha e falo assim, chega. Não, mas vamos dar uma volta. Vamos lá, dá banho no cachorro, faz alguma coisa, sai um pouco. Quando a gente perceber que aquilo está esgotando, nós precisamos parar um pouquinho. Esse esgotamento, ele dá por um excesso de pensamento no mesmo assunto, tá? Nossa, mas a faculdade tem trabalho. Eu sei, mas eu preciso aprender a desligar a mente. Por que as pessoas dormem na frente da televisão? Porque a partir do momento, eu estou tão cansado, tão estressado, que a partir do momento que eu estou focando em alguma coisa que não tem nada a ver com as minhas preocupações, o meu corpo está tão cansado que faz assim, ó, puf, e aí eu durmo. Então é importante ter algo que a gente goste de fazer e se esforce para fazer isso. Tá? Então, por exemplo, não, vou dar uma volta no quarteirão, vou fazer uma caminhada, eu vou tomar um café. É importante nós termos, nesse momento que está nos sobrecarregando, estudar um tempo, parar, assiste um videozinho que é engraçado, nada de ficar olhando a vida dos outros em redes sociais. Por favor, evitem ficar assistindo jornais, notícias o tempo inteiro, porque é só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Elejam um que vocês possam ter uma informação por dia. Tá mais do que bom. O resto, vai assistir uma piada, vai fazer alguma coisa, sai do meio do convívio de vocês e foca a mente em outro lugar, tá bom? E a questão do sono também é extremamente importante. Para eu dormir melhor, eu preciso pelo menos 30 minutos antes de deitar, desliga o computador, desliga celular, vai fazer qualquer outro tipo de coisa, vai ler, não a apostila da faculdade, vai ler alguma outra coisa diferente, vai tomar um banho, desliga um pouco a mente, isso é extremamente importante, tá bom? Se eu não estiver respondendo direito a pergunta de vocês, ficarem com dúvida, por favor, vão me falando, tá? Gostaria de saber um pouco sobre síndrome de Burnout. Ok. Entre engenheiros civis e arquitetos. Tá. Visto que a ação criativa é algo muito exigido. Perfeito. Tá. Olha que interessante sua pergunta, né? A criatividade está em todos nós. Todos nós temos criatividade. No entanto, o que acontece? Lembra que eu comentei com vocês sobre as pessoas que são mais extrovertidas e outras que são mais introvertidas? Então, tem algumas pessoas que elas têm uma facilidade melhor de vir às ideias. E outras, nem tanto. Dentro daquelas funções psicológicas do Jung, por exemplo, existe a função pensamento. Quem que é a função pensamento? É aquela pessoa que é muito racional. Quando eu sou muito racional, eu tenho pouca criatividade. A criatividade é algo que ela vem, ela surge. Para isso, eu tenho que estar de boa com aquilo. Quanto mais eu me cobrar, menos criatividade vai sair. Eu posso até ter uma ideia por uma lógica, mas algo inovador é muito difícil vir se eu estou muito focado. Por isso, vai fazer um trabalho, vai fazer alguma coisa, vai surgir, acreditem em vocês, vai surgir. A partir do momento que vocês começam a confiar, aceitar quem vocês são, saber o ponto forte de vocês, isso vai surgir. Tá? Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade do que as outras. Tem pessoas que chegam e falam assim, nossa, mas como é que você consegue pensar nisso? Me ensina? Não tem. Quanto mais leve a gente for com a gente, mais fácil vai ser eu ter essa percepção do novo. Tá? E eu ficar querendo ter ideias, eu estou tirando o melhor da minha criatividade, que é o quê? O ócio, que é o momento não de ficar deitado assistindo joguinho, né, jogando, mas no sentido de, deixa eu parar de pensar um pouco,
deixa eu fazer alguma coisa diferente. Foca em algo. Fica vendo uma árvore, vai ver um passarinho, dá uma volta no quarteirão, o cachorro correndo atrás da roda do carro, dá risada daquilo. Quanto mais, percebam que quanto mais vocês se divertem entre amigos, mais besteira vocês falam, mais criatividade vem. Por quê? Porque eu estou relaxado. E quando eu estou nesse estado, a síndrome do burnout ela não ataca tanto, tá? Desse esgotamento ela não ataca tanto. Então aprendam a se divertir no trabalho de vocês, serem um pouco mais leves. É fácil? Não. Tem receita de bolo? Não, porque cada pessoa é de um jeito. Né? Então comece a olhar para você e descobrir quem é você, como você funciona. Às vezes eu vou preferir um trabalho que seja mais focado, sem tanto criativo. Né? Às vezes eu sou extremamente criativo, vou colocar eu para ficar fazendo um desenhinho, um trabalhinho, alguma coisa, eu vou ficar louco. Então, eu preciso começar a entender qual área, qual segmento eu vou buscar mais. Aquilo que você começar a identificar em você e for certo, isso aí tudo vai resolver, você vai perceber. Como saber até que ponto os momentos de dúvida na escolha do curso de graduação já estão neles, tá? Tá, legal. Vamos lá. O que eu preciso começar a entender é o seguinte: eu posso ter uma dificuldade em algumas matérias. Às vezes eu estou no curso certo, né? Por exemplo, eu, Flávio, eu até comecei a fazer engenharia. Eu precisei de parar, depois aqui em Mogi não tinha, e aí eu fui fazer administração de empresa. Eu me dei muito melhor, tá? Mas eu acho que eu teria me formado engenheiro se eu não tivesse mudado de cidade e vindo aqui para essa região aqui. Mas eu teria muitas dificuldades, tá? Tem pessoas que têm eu tenho 2 filhas. A mais velha, ela tem uma dificuldade com números. A mais nova, ela tem uma facilidade imensa com números. Né? Sendo que ela ajuda a mais velha em exercícios, em situações. Isso também não é que um é mais inteligente e o outro é menos. E é bem interessante isso na minha casa, porque a mais velha ama a língua portuguesa. A mais nova, se deixar, ela não quer nem ler livro, tá? Então, o que eu tenho que perceber é algo que eu estou tendo uma certa dificuldade, isso vai passar. Converse com o professor de vocês, busquem entender isso, tá? E agora, eu preciso estar focado para começar uma graduação, eu preciso estar focado no que realmente eu gosto. Adolescentes que mais apareciam no meu consultório são aqueles que estavam totalmente indecisos, porque aqui dentro ele queria fazer alguma coisa X, mas a família inteira fala que quer que ele faça Y. Aí eu vou ter problema. Então, comece a perguntar para você. Então, entenda se é apenas uma dificuldade pontual, converse com os professores, com amigos. Agora, observe se realmente aquilo que está dentro de você é essa profissão. Ou se você não está fazendo por influência dos pais e da família. Tá? Ou de uma sociedade. Eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Mas depois eu não vou nem conseguir emprego. Então, esses são 2 pontos que eu tenho que aprender a olhar para mim, tá bom? Como lidar com os comportamentos que nos incomodam? Entenda que esses comportamentos que lhe incomodam, eles não são seus. Eu não tenho muito como fazer com que a outra pessoa que me incomoda pare aquele tipo de comportamento. Uma das coisas que acontece é nós não sabermos no início de uma amizade, no início de uma pessoa que está começando a ter um comportamento, falar para ela que aquilo nos incomoda. E aí eu vou engolindo.
E a pessoa sempre faz aquilo, faz aquele tipo de brincadeira, ou nunca fala nada. O que vai acontecer? Quando eu falar, eu vou explodir. Eu vou começar a falar dessa pessoa mal dela pelos corredores, eu vou começar a difamar. E por que eu faço isso? Porque no começo eu deveria ter feito, falar assim, olha, não faz mais esse tipo de brincadeira, ó, não age mais assim, tá? Porque se você fala no começo, já estabelece ali o limite e pronto. Se a pessoa continuar, você deu o recado. Você não tem o porquê daquilo. Nós não precisamos conviver e dormir com a mesma pessoa abraçada todos os dias. Mas eu preciso aprender a conviver com essa situação. Se tem algo que irrita muito, procure um profissional, nem que for para bater um papo, 1 ou 2 vezes, se for o caso, para entender o porquê que aquele comportamento te incomoda. Tem um monte de comportamentos que me incomodam. O que eu vou fazer? A pessoa é daquele jeito? Eu decido se eu fico fazendo parte daquele convívio ou não. Tá? Mas as pessoas, elas vão ter as atitudes dela. E uma coisa interessante para vocês, viu? Vou pôr um pouquinho de fogo aqui na sala. Aquilo que a pessoa está falando de você, julgando você, está querendo dizer muito mais dela do que de você. Tem uma frase que fala assim, quando Pedro me fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, o que isso quer dizer? Que quando começa muito fofoca, muita coisa, a pessoa começa a falar muito, observe não no que ela está falando, observe na pessoa que está falando. Tá? Porque aquilo é muito mais para ela do que o outro que incomodou. Então, isso são questões de comportamento e é seríssimo. Aquela questão que, quando alguém me irrita muito, eu tenho um pouco daquilo dentro de mim, tem todo o sentido. É que nós não temos tempo para explicar tudo isso aqui. Mas são defesas. Procurem uma defesa aí, quem tiver com uma caneta aí, chamada formação reativa da psicanálise. Vocês vão ver que aquilo que nos irrita muito, o oposto está dentro de nós. Tá bom? Mas já vamos começar a aprender desde já, porque o mercado de trabalho aí não é fácil. Como lidar com a graduação à distância? Parece que a quantidade de coisas sim, perfeito. Legal, olha que pergunta legal aqui. É aquilo que eu estava comentando. O ensino à distância, se ele é por um período, se ele é eventual, é até gostoso. Mas no momento que nós estamos, é muito difícil. Tem algumas pessoas que se lidam melhor. Lembra que eu comentei a questão do comportamento? Então, por exemplo, uma pessoa que é mais fechada, uma pessoa que é mais introvertida, ela vai ter uma facilidade melhor com isso aqui. Agora, aquela pessoa que é inquieta, precisa de pessoas, tem que sair, levanta a cada 5 minutos, senta a cada levanta, essas pessoas vão ter mais dificuldades. Por isso é extremamente importante a gente estabelecer uma rotina. O ensino à distância, você tem que ter disciplina e rotina. Põe alarme, vou ficar sentado 1 hora, vou levantar e vou fazer alguma coisa. Né? Vou tomar um café e depois eu vou me dar 10 minutos. Volta. Mais 1 hora, mais uma aula. Vou ficar 3 horas direto. Negocie com você, escreva, põe alarme, estabeleça isso para gerar um hábito. Só assim vocês vão aprender a lidar com ensino à distância. Se não tiver disciplina e não tiver uma padronização do que vocês vão fazer, a disciplina para isso acontecer, vai ser difícil sempre. E não tem regra mágica. Porque o que eu falar para uma pessoa pode ser diferente para outra. Então, vocês têm que saber o limite de vocês. Isso é vocês que fazem. Tá bom? E na mesma pergunta aqui, né? Fica difícil o diálogo com as outras pessoas. A melhor forma para iniciar um diálogo é sendo verdadeiro. Por exemplo, se eu tenho que falar com o professor não está me escutando, que o professor não está me respondendo, que o professor isso, aquilo, não leve direto. Isso serve também para o cliente de vocês. Tá? Não leve para, você não viu isso? Né? Ô professor, você não está me ouvindo, você não está me respondendo. A outra pessoa, dependendo do estado que ela está, aí que ela não vai responder.
né? Sempre tragam isso para vocês, né? Professor, eu estou com uma dificuldade e eu não estou conseguindo ter um retorno seu. E eu estou precisando disso, disso. Traga para você isso. Na questão do cliente, é a mesma coisa. Olha, eu estava observando aqui e teve algo que saiu fora daquilo que foi combinado, né? Saiu fora desse conceito aqui. Eu estava observando, eu estava olhando. O que você tem para me dizer sobre isso? Porque sempre que a gente chega para uma pessoa já falando o que ela fez, ela já se sente julgada. Principalmente nos dias de hoje em dia, porque está todo mundo estressado. 6 meses dentro de casa, gente, não é fácil não, tá? Imagine também se para os alunos está difícil, para os professores também está extremamente. Recentemente, eu tenho um treinamento e que é realmente para a questão de comportamento para esse novo momento, chama Gestor Nova Era. E tem da parte da educação, chama Gene Edu, né, da parte educacional. E eu fiz no Colégio ETEC, com os professores, com os coordenadores. E assim, não é fácil a vida deles também, tá? Não é defesa nem disso, nem daquilo. Mas não é fácil também, né? Então, é um momento que a gente tem que ter muita paciência e pensem sempre numa coisa: precisa ser diferente a sua atitude. Por quê? Se eu estou agindo de um jeito e eu não estou conseguindo resultado, se você continuar agindo do mesmo jeito, você nunca vai conseguir resultado também. Muda a forma de você falar, muda a forma de você interpretar, muda, né? Se eu não mudar a semente, vai nascer sempre a mesma coisa, tá? Como conviver com pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, sem desenvolver nenhum problema também? É muito difícil, viu, meu caro? O que eu tenho a dizer para você é assim: se for apenas um comportamento, né, se eu vivo com muitas pessoas que são depressivas e ansiosas, são 2 pontos. Primeiro, se é familiar, eu preciso entender se existe dentro daquilo, se existe uma genética. Como que eram meus avós? Como que são meus pais, meus tios? Será que eu também posso ter isso? Tá? Porque existe, por exemplo, existe a distimia. A distimia é uma depressão crônica. Ela é genética, né? Caso contrário, são momentos depressivos que eu vou passando na vida. Então, eu preciso entender como que funciona a genética da minha família. E, dependendo da situação, é importante que eu consulte um médico. As pessoas têm muito receio de tomar antidepressivo. Antidepressivo serve para tudo. Eu estudo muito medicamentos também, né? Fiz a medicina comportamental ali na Unifesp. E o antidepressivo, ele é um medicamento que vai gerar uma química nos neurotransmissores, recaptação, produção, para fazer algo que o seu organismo não está fazendo. Você estabelece um equilíbrio emocional também. Só que você tem que tratar a raiz. Senão, o remédio... Por isso que as pessoas ficam dependentes, tirando tarja preta, tá? Por isso que as pessoas ficam dependentes, porque o remédio melhora um pouco, elas param de fazer terapia, de procurar as questões que são melhores para elas, tá? Então, o primeiro ponto, eu preciso entender se tem uma genética. Se tem uma genética, vai no médico, veja qual é o melhor tratamento para você, e isso tudo vai melhorar. Agora, se é apenas uma questão de um hábito, verifique o quanto que você precisa ficar perto dessas pessoas sempre. Ah, não tem como, é aqui em casa, ok. Mas entenda que aquilo é daquela pessoa. Ah, mas esse comportamento me irrita. O que que eu preciso trabalhar em mim? Será que também eu deixo aquela pessoa fazer aquilo comigo? Olha que frase interessante do Freud. Qual é a minha responsabilidade frente ao caos em que eu estou vivendo? Então, não são só as pessoas que me irritam, né? Que nem teve uma pergunta ali anterior. O que eu fazer com comportamentos que me incomodam? Se eu não estabelecer um limite também, se eu não conversar logo no início, eu estou permitindo que aquele comportamento ele fique cada vez mais constante na minha vida. E aí, eu estou permitindo aquele tipo de comportamento. Então, é importante que você sente e converse com a pessoa. Ah, mas eu não vou conversar, então vai continuar desse jeito. Até o dia que explodir, a amizade, o parentesco também ir embora. A gente precisa aprender a falar, tá? Não é só ouvir,
Então, nós precisamos aprender a falar o que nos incomoda. Não quer dizer que nós vamos sair brigando com as pessoas, de forma alguma. Mas, para aquilo que está me incomodando, um determinado comportamento, eu preciso também falar. Não que vai mudar, mas eu preciso falar. Tá bom? Como proceder, meus comportamentos estão afetando as pessoas ao meu redor negativo? Tá, a perceber, desculpa. Interessante, viu? Interessante a tua pergunta e, de uma certa forma, até muito rara, viu? Por quê? Porque nós sempre olhamos os que os outros incomodam, né? E é muito nobre isso, nós olharmos, poxa, será que o meu comportamento está irritando as pessoas? Eu não queria fazer isso. Eu preciso também conversar com algumas pessoas. Se eu percebo que tem algumas pessoas que estão se afastando de mim, eu preciso ter a humildade de chegar para algumas pessoas e falar assim, viu, eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa, né? Outro ponto para realmente começar a perceber são se pessoas estão se afastando de você. De repente você tá tudo bem, estava tudo legal, tal, de repente as pessoas começam a se afastar. Pode ter certeza de uma coisa, algo no seu comportamento está interferindo naquelas pessoas. No entanto, eu preciso entender o seguinte, eu não preciso agradar todo mundo. Se vocês tentarem agradar todo mundo, vocês nunca vão ser vocês mesmos. É isso que eu estava falando. Como é que eu me conheço? Olhando para as minhas atitudes, entendendo o que é bom, o que não é. O que eu posso fazer, o que eu não posso. Mas, entenda, quando vocês tiverem um comportamento e aqui dentro fala, poxa, eu acho que eu não fiz nada de errado e a outra pessoa se incomodou, isso é um problema da outra pessoa que não está sabendo lidar com o teu comportamento. Tá? Então, eu preciso começar a observar quais estão sendo as reações das pessoas ao meu lado. Se estão diferentes, será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu mudei? Tá? Se é algo pontual, um ou outro não gostou, para e perceba no valor, no caráter daquilo que você agiu. Se está tudo ok, tudo correto, talvez a pessoa se magoou. O que é muito comum acontecer, as pessoas fazem de tudo para os outros e ficam mal. Só ajuda os amigos, colegas, ajuda, não sabe falar não. E aí, o dia que ela começa a aprender a falar não e deixar de fazer algumas coisas, aí é natural que as outras pessoas vão virar a cara para você, porque você sempre fez tudo o que eles queriam, agora você não faz, está olhando para você seguindo a sua vida, aí automaticamente que os outros não vão gostar. Se você estiver fazendo alguma coisa correta, dentro dos seus valores, aí é aquela pessoa que ela tem que aprender a lidar com o seu comportamento. Como lidar com o constante sentimento de ser insuficiente? Eu preciso, o sentimento de ser insuficiente está na cobrança que eu faço sobre os meus resultados. Eu preciso entender, tem N fatores ali. Se eu estabeleci uma média para mim, sei lá, vamos falar de prova aqui, 9, e eu só tiro 7,5, 8, a minha margem ali está muito alta, né? Eu tenho, para ser suficiente, eu tenho que ser 9, 10. Então, tem alguns parâmetros que a gente precisa entender se não é uma cobrança interna muito grande. No entanto, esse sentimento de ser insuficiente, ele está mais ligado a você não estar olhando para aquilo que você tem um potencial enorme. O que acontece muitas vezes para a gente é que a gente tem um potencial enorme para uma determinada tarefa e a gente não olha, a gente só quer melhorar aquilo que o outro faz que é legal, que eu acho que é legal, mas eu não tenho tanta habilidade. Né? E aí eu nunca vou atingir aquele padrão. Então, por exemplo, eu adoro correr,
né? Eu vejo o Usain Bolt lá correndo, poxa, por que eu não sou que nem o cara? Né? Ele tem genética, ele começou desde ceguidade, eu não vou mesmo chegar naquilo lá. Eu tenho que entender que o máximo para mim é dar uma volta no quarteirão ali, tá bom demais, né? No entanto, eu tenho aptidão para um esporte X que talvez o Usain Bolt não tenha. Então eu preciso identificar aquilo que eu sou bom, aquilo que é valor, e olhar para isso. Não olhar só para os pontos negativos. É insuficiente que eu olho para mim, está relacionado a só olhar o negativo. Isso leva a depressão, leva um monte de coisa. Parem de ficar olhando para aquilo que vocês não têm competência. E comecem a olhar para aquilo que vocês estão extremamente competentes. Outra coisa, né? Se alguém chega para nós e fala assim, nossa, você é incompetente, já soa pejorativo, mas não tem nada de pejorativo. Incompetente é não ter competência, não ter competência é não ter habilidade para. E tem, por exemplo, vocês estão se formando em engenheiro, eu vou querer sair fazendo uma planta, uma construção aí, de jeito nenhum, eu não tenho competência, eu sou incompetente para isso. Por quê? Porque eu não adquiri habilidade, eu não adquiri competência para aquilo. E não vou ter. Né? Então, tem pessoas que vão ter mais competências para algumas situações, mas você vai ter muito mais competências para as outras. Por isso que é extremamente importante olhar para si. Tá bom? Mais alguma questão? Vocês me ajudam aí, hein? A moça que estava me ajudando no comecinho lá, se quiser falar alguma coisa, a questão do horário. Olha ela aí. A questão do horário. É, Flávio. A gente acho que vai esperar mais um minutinho para ver se alguém tem mais alguma dúvida e eu acho que a gente já pode fechar. Não, o horário ainda está tranquilo. Ok. Está indo dentro do esperado um pouco? Sim, sim. Então tá bom. A autovalorização, ela é muito importante para essas frustrações das quais nós vivemos no mundo atual. A cobrança existe cada vez mais, e uma coisa que vocês têm que perguntar para vocês nesse momento de início de profissão é qual é o meu diferencial naquilo que eu trabalho, no que eu sou bom, ou eu vou querer apenas ser mais um no mercado de trabalho. Se vocês quiserem ser diferentes, ter um diferencial, fazer algo na vida de vocês que deixe um legado, comece a olhar aquilo que vocês são bons. Aquilo que brilha os olhos de vocês quando vão fazer alguma coisa. Eu sempre brinco assim, pode até ser, nossa, eu sou fantástico para comer batata frita. Nossa, não tenho, olha, batata frita é o melhor para mim. Ótimo, identifique. Agora, o que está por trás de comer batata frita? Nossa, porque aí tá os amigos, a gente conversa, fala besteira, tá, opa, então a batata frita é apenas um símbolo de que você é muito bom no convívio com pessoas. Então comece a observar, independente do que seja, não seja rígido com você, para identificar aquilo que brilha seus olhos. E o que tem no contexto que acontece quando os olhos brilham. Ali está um grande diferencial da sua vida, tá bom? Vamos lá. Não chegou mais nenhuma aqui, não. Eu acho que não. Então vamos encerrar. Nós da comissão organizadora da 19ª Semana de Engenharia Civil agradecemos ao Flávio Campos pela presença e pela participação e pedimos para vocês ficarem atentos às próximas programações nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de preencher o formulário de feedback e muito obrigada, Flávio, de verdade, foi ótimo. Que bom, eu agradeço vocês, tá?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, eu lembrar alguma coisa, ou ficou com vergonha alguma coisa, na rede social é @FlavioCamposWT, tá? W de Wilson e T de Tatu, @FlavioCamposWT. Segue lá, pode mandar mensagem por lá, fala que vocês participaram aqui desse bate-papo nosso aqui, e aí eu já vou me identificar o que é, e o que eu puder ajudar vocês, eu me coloco à inteira disposição, tá bom? Eu agradeço e muito obrigado.